De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. A gente vai aí para esse último bloco. Rapidinho também, hoje ficou alongado esse... Você gostou de falar de vacina? É bom falar de vacina, né? Bom falar, tá prevenindo, tá com o pediatra. É isso aí. Agora, perguntas que nos chegam aqui, doutor. Primeiro estão perguntando com relação à carne, e essa tenho certeza que muita gente em casa também tem essa dúvida. Carne mal cozida durante a gravidez é prejudicial aí ao bebê? Tem risco, né? Então, nós selecionamos algumas perguntas que começam a surgir para a gente, por e-mail, por mensagem, etc., para essa abordagem durante o programa. E o site, inclusive, né? Pediatra Online. Eles podem fazer perguntas pelo site, que tem lá um item lá para perguntar isso. E essas dúvidas que são coisas, às vezes, simples para a gente, mas que realmente, tanto a terminologia quanto algumas coisas, nós acabamos tendo que dar algumas explicações para que o papai e a mamãe se localize diante de algum problema. Por exemplo, isso que você perguntou, alimentação em grávida é alguma coisa assim que nós achamos como pediatra tem que ser muito... não é que a grávida precisa comer para 2, mas ela tem que ter uma dieta muito adequada, uma dieta proteica, uma dieta selecionada, evitar, é claro, uns vícios aí que são como o álcool, como o cigarro, né, que tem repercussão sobre o feto. E a boa alimentação tem repercussão positivamente sobre o feto, sobre a saúde da gestante e sobre o feto. Para nós, pediatra, o que interessa? Interessa o feto saudável, o feto que possa nascer no tempo adequado, 39, 40 semanas, num parto legal, em que a mãe fique bem, que a criança possa nascer, respirar bem, etc. E é claro, durante esse percurso de gravidez, o que a gente quer? Que a mãe evite fatores de risco para malformação, para doença infecciosa, para doença metabólica, para doença genética. Então nós queremos, longo período, né? 9 meses, aquilo que começa assim, com 2 células, forma uma célula, e aí nós temos um bebê com milhões de células devidamente organizadas. É maravilhosa essa constituição. Só que é um período de 9 meses, não adianta querer antecipar, encurtar o tempo, porque senão traz sempre problema. Algumas mães assim, mas eu já estou cansada de ficar grávida. Faltam ainda 2 meses, não dá para acabar isso aqui? Não dá, gente, você tem que aguentar. E o aspecto da alimentação, como você mencionou, é um aspecto que a gente sugere muito que a coisa seja bem feita. E aí o detalhe que foi perguntado, a carne mal cozida tem algum risco na alimentação da gestante? Eu diria que tem. A carne mal cozida você corre, além de poder ter bactérias, etc., que pode causar uma infecção aguda, mas eu queria chamar a atenção para uma doença que chama toxoplasmose congênita. Rapaz. Então, a toxoplasmose congênita é aquela criança que nasce com essa doença, com esse protozoário chamado Toxoplasma gondii. Então, esse bichinho é terrível. Ele pode atingir sistema nervoso central, levando a hidrocefalia, comprometendo o cérebro, comprometendo o desenvolvimento depois, causando problemas graves no cérebro, no coração, no fígado, e dando assim uma situação dramática para o bebê, para o feto. Então, risco de carne mal cozida, Toxoplasma gondii, doença toxoplasmose. O que o bebê vai nascer? Toxoplasmose congênita. Compromete o sistema nervoso, pode nascer cego, pode nascer com deficiência auditiva. Enfim, é um quadro muito dramático, que pode ocorrer, né? Então, você deve evitar isso, você que está grávida, claro. Não tem porquê, não tem necessidade, né, Marco? Comer carne mal cozida, mal passada. Você vai lá no restaurante, olha, o meu filé tem que ser bem passado, a minha carne tem que ser... Se for, olha, então, vem essa picanha aqui, uma pinga... Não. Brinca Segura. Segura, espera acabar a gravidez, depois você come isso. Há tempo para todas as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, realmente, quando você faz um pré-natal, o obstetra verifica a toxoplasmose, etc. Então, Marcos, é muito interessante porque
há até risco, Marcos, se aconselha, se você tem uma toxoplasmose, que a gravidez seja feita só 6 meses depois. Tá? Então, esse período de 6 meses aí, uma jovem não tem toxoplasmose, fez o diagnóstico de toxoplasmose, porque o elemento que participa do ciclo da toxoplasmose é o gato. Né? Então, o gato é o elemento intermediário que participa disso. E através de fezes de gato é que você se contamina. Né? Então, você tem gato em casa, etc., que vai ficar grávida, precisa dar uma checada em toxoplasmose. Né? É claro que isso é rotina para os obstetras, eles fazem isso de rotina. Mas, se você tem toxoplasmose, você tem pelo menos 6 meses de intervalo para ficar grávida. Então, é muito sério. Muito sério mesmo. A coisa. Principalmente quem tem o gato próximo em casa, né? Isso, realmente é. Eu ia até fazer uma brincadeira para solucionar a questão do gato, mas não vou brincar, porque depois os direitos dos animais vão me... Não, é perigoso, né? Não. Tá tudo bem. Esse é uma doença muito chata, sabe? Nós tivemos uma família, isso há alguns anos atrás, que, sabe esses gatinhos que ficam na rua e tal, enxurrado, trouxe para dentro de casa, né? E o menino acabou adquirindo toxoplasmose e a consequência foi uma doença de retina, uma infecção de retina, e o menino praticamente perdeu a visão em função de um gatinho que estava lá na rua. Mas, que é bonitinho. Que é bonitinho e tal, mas precisa tomar cuidado. Então, toxoplasmose, em termos de gravidez, pode ser adquirido por carne mal passada, sim. Essa pergunta é interessante e ela acho que orienta, né, a gestante, e você deve evitar. E para isso, toxoplasmose não tem vacina, meu querido. Nós falamos do HPV agora há pouco, mas a toxoplasmose não tem. Você tem que realmente se prevenir conhecendo os riscos que você tem, seja pelo gato, seja pela carne mal cozida. Olha, doutor, eu só vou liberar mais uma pergunta para você, só porque uma? Não tem mais tempo. Eu falo muito? Não, você explica bem. Você tá igual você hoje está querendo um cafezinho logo após o programa, né? Doutor, não, rapaz, eu estava lembrando que você falou assim que a gente tem um desejo cada vez de viver melhor e com mais qualidade de vida, né? Pra gente ficar mais e mais finais de semana indo à chácara, sabe? Como a gente espera o sábado, né, cara? É uma verdade, essas 15 e 30 horas não é verdade? É esperado assim com todo carinho. Tá né? certo que depois você tem alguns episódios assim lá que, né, mas... Não, a gente... Mas então a gente vai contornando, né? Uns arranca-rabo lá, rapaz, né? Fica brava a coisa. Mas depois a gente se abraça e fica tudo em paz. O negócio é não pedir nada antes. Quando você pede, vem contra o negócio. Aquele que está em pé, que pensa que está em pé, cuidado, não cai. E lá se cumpre realmente essa palavra. Doutor, mas vamos lá, Tem mais uma pergunta que foi feita certamente por alguma vovó querida nossa, né? Não tenho dúvida. E ela diz assim, olha, hoje falam em tantos exames e tal, e a gente ouve falar tanta coisa, tem alguma coisa a ver teste do pezinho com síndrome de Down? Pois é. Quando faz o teste do pezinho, você está definindo se a pessoa tem síndrome de Down? Não tem relação. Tá? Síndrome de Down é uma doença genética que para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa de um exame chamado cariótipo. Então, você vai analisar os cromossomos da criança que nasceu. Né? É claro que tem uma série de dados clínicos que a gente olha para a criança, examina, e isso pode sugerir o fato, e a confirmação é pelo cariótipo. Então, não é teste do pezinho. O teste do pezinho hoje, ele avalia outras doenças, como fenilcetonúria, hipotireoidismo, anemia falciforme, é uma doença chamada fibrose cística. Então, isso é que o teste do pezinho faz. E já está aparecendo outras aí, doença em relação ao teste do pezinho. E existe o teste do pezinho ampliado. Você faz aí umas 30 doenças metabólicas, não genéticas, doenças metabólicas. E a síndrome de Down é doença genética que para você fazer diagnóstico você precisa do cariótipo. Então às vezes a pessoa, não, o teste do pezinho, fez o teste do pezinho, então é certeza que não tem Down. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mesmo a criança com síndrome de Down precisa fazer o teste do pezinho para verificar outras doenças. Né? Então são coisas separadas. Né? Legal, então quer dizer que, por exemplo, porque a criança com Down, ela tem que passar por exame de pezinho também. É muito comum. Porque fala, tem Down, tem Down, ela pode ter hipotireoidismo. Entende? O hipotireoidismo, sim, é do teste do pezinho.
Mas você tem Down e você pode ter hipotireoidismo. Aliás, é uma coisa muito frequente na criança com Down, é o hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? É uma produção de hormônio abaixo do normal. E aí todo o organismo acaba sofrendo, a criança não cresce, pode levar a um aspecto de comprometimento do sistema nervoso também, e aí baixo rendimento escolar, a alteração de desenvolvimento, consequências de comprometimento do sistema nervoso central. Então, o Down pode ter hipotireoidismo. Então, mesmo a criança com Down precisa fazer o teste do pezinho, pode ter fenilcetonúria, pode até ter fibrose cística, né? Pode ter anemia falciforme, mas e qualquer outra doença metabólica. Então, Down é uma coisa, teste do pezinho é para verificar outra coisa que é diferente. Então, essas duas perguntas sobre carne cozida durante a gravidez. Quer que eu libero mais uma para você? Eu libero. Tem mais algumas que a gente vai guardando, acumulando para as oportunidades, né? Vamos deixar para a semana que vem? Vamos deixar. Pode ser, doutor? Pode, porque... O tempo está ali, a pessoa já está fazendo assim. Quando começa a fazer assim, eu não sei se tem dinheiro para mim lá. O que é? Vocês querem faturar isso? Então tá bom. Então, encerra, porque esse sábado é muito festivo aqui na TV Marina, né, Marcos? Vale a pena a gente convidar o telespectador para as 17 horas, né? Tem uma festa do... Boa tarde, Luciano. O nosso coleguinha Luciano, não é o Muvuca. Huck, é o Luciano Muvuca, que dá baile no Huck. Quem é que vem hoje aí no programa do... Tem convidados especiais Carol hoje? Dias. Carol Dias vem aí hoje? Rapaz. A Paniquete, Carol Dias? Carol Dias. O quê? Luciano, olha, você tá... O programa Mundo da Criança, isso? assim, Marcos, fica assim, ó, pequenininho diante desses outros programas da TV Marília, cara. Escondidinho. Daqui a pouco chega a Lenisa com 1.500 prêmios. Tadinha, não fala isso não, tadinha não tá mais com tantos prêmios assim. Tá sim, tá? Nossa, eu vejo que é telefonema para todo lado. Aí sai a Lenisa, entra o Luciano. Boa tarde, Luciano. Com toda essa... nossa, ele traz uns convidados aqui. Só fera, hein, doutor? Só fera. Só fera. Cara... Não, TV Marília tá forte mesmo e você, telespectador, há de concordar com isso, que realmente é a televisão da nossa cidade aí fazendo um trabalho maravilhoso junto a todos nós, né? É isso aí. Então, não perca a partir das 5 da tarde, Muvuca na TV, com hoje, Carol Dias. É mole? Vou ficar aí hoje. Falou, vamos embora. 5 horas nós estamos aí. 5 horas? Quem joga bola? Nós vamos vir aí ver a Carol Dias. Não, vou jogar bola. Joga bola. Depois nós ver a Carol Dias. Bora ver o replay. Tá bom. Uma ótima tarde a todo mundo. Doutor, diga lá, sua mensagem. Claro, é única, Marcos. No sentido de que você continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. Vale a pena. Até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e obrigado por essa companhia tão gentil durante esse sábado à tarde. Ótima semana a todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.